Capítulo 621, Desabrochando em esplendor através da competição. Tradução, do Corã Revisão, 0. De acordo com o espírito do templo, a intenção marcial do demônio celestial era dividida em 3 formas diferentes. Eles eram respectivamente o campo de força Ajura obtido da gaiola real, o campo de força do deus da morte obtido ao se tornar um demônio celestial de 12 asas e, por último, o campo de força do imperador primordial ao completar o caminho do imperador. Lin Ming não sabia como era o campo de força do deus da morte, mas ele pessoalmente experimentou o campo de força Ajura. O campo de força Ajura era uma supressão absoluta em vários níveis. Seja a força física, as vibrações dos órgãos, a circulação da verdadeira essência nos meridianos, a percepção, tudo isso e mais era completamente suprimido a ponto de ser severamente menor do que na condição de pico. Quanto mais fraco se era, mais pesadamente essa supressão cairia em si. Para artistas marciais extremamente fracos, o coração deles poderia até parar se eles entrassem nesse campo de força e seu mar espiritual entraria em colapso. Essa também era a razão pela qual os gênios morreriam dentro da gaiola real. Embora o campo de força Ajura fosse aterrorizante, era apenas para o mundo real. Depois de entrar no mundo de vontades, o campo de força Ajura não era mais eficaz. Agora, dentro do mundo de vontades, Lin Ming também sentiu a supressão absoluta de um campo de força da intenção marcial do demônio celestial. Lin Ming imediatamente pensou que este poderia ser um dos 3 grandes campos de força das intenções marciais do demônio celestial, o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, imperador primordial. Era o mesmo que a gaiola real. Depois de completar todo o teste, pode-se obter o campo de força do imperador primordial. Mas, antes disso, Lin Ming teria que suportar a supressão desse campo de força. Se ele não estivesse errado, então o poder dessa supressão só se tornaria mais forte. Pensando que ele teria que enfrentar uma potência no nível dos imperadores que tinham um espírito de batalha enquanto estava sob a supressão deste campo de força, Lin Ming imediatamente sentiu sua própria fraqueza. A disparidade era simplesmente grande demais. Não admira que tenha sido dito que qualquer um que passasse pelo caminho do imperador poderia se tornar um imperador inigualável. Dentro do mundo de vontades, Lin Ming voltará a assumir uma forma humana, com todos os órgãos de um humano, assim como meridianos e um dantian. O corpo formado pela vontade dentro do mundo de vontades era o mesmo que o corpo de Lin Ming no mundo real. Agora, sob a supressão do campo de força do imperador primordial, os órgãos do corpo formado pela vontade de Lin Ming, os meridianos, o dantian, tudo isso ficou sob uma pressão maciça, fazendo com que sua força fosse reduzida para 50%. Quando Lin Ming lutava no mundo de vontade, mesmo quando exauria toda a sua força de vontade e se aproximava do ponto de colapso, sempre havia pontos em seu corpo formado pela vontade que ele não tinha temperado. Mas agora que ele foi colocado sob essa pressão generalizada, Lin Ming poderia simplesmente ficar parado e ainda sentiria cada centímetro de sua alma resistindo ao campo de força do imperador primordial, sendo exercida sobre ele completamente. O campo de força Ajura visava o mundo real e o campo de força do imperador primordial visava o mundo de vontades. Ambos os campos de força eram como gêmeos que se complementavam. Verdadeiramente, esta intenção marcial do demônio celestial é maravilhosamente única. Lin Ming elogiou em seu coração. Mas neste momento ele não podia poupar outro pensamento, porque bem na frente dele, seu próximo inimigo já havia aparecido. Este era o corpo formado pela vontade de uma potência no nível dos imperadores.
Embora o seu adversário ainda não tivesse condensado um espírito de batalha, ele ainda tinha um cultivo de um imperador demônio de 3 estrelas. Se não fosse pela supressão do campo de força do imperador primordial, então Lin Ming poderia ter uma chance baixa de ganhar. Mas agora, a chance de sucesso se aproximava de 0. Nenhum milagre aconteceu. Dentro de 3 movimentos, houve um som explosivo quando o corpo formado pela vontade de Lin Ming foi esmagado. No momento seguinte, ele retirou-se do mundo de vontades, todo seu corpo estava coberto de suor frio. Foi muito doloroso. Nestes 3 meses, Lin Ming havia consumido de 60 a 70% dos remédios para a recuperação da alma de Yan Shi e Caiyan. Se não fosse pelo fato de que ele obteria energia de alma pura para nutrir sua vontade após a extinção de uma vontade do imperador, então Lin Ming já teria entrado em colapso. Estes medicamentos, eu deveria usá-los com moderação. Lin Ming engoliu metade de uma pílula que restaurava a alma e também tirou um cristal de sangue demoníaco de grau alto, imediatamente entrando em meditação. Ele não apenas não sentiu medo diante do campo de força do imperador primordial, mas, em vez disso, estava cheio de um brilhante espírito de luta. O campo de força do imperador primordial era capaz de afetar o mundo de vontades, era a melhor pedra para ajudar a formar seu espírito de batalha. O tempo passou tranquilamente. Em um piscar de olhos, 4 meses se passaram desde que Lin Ming entrou no caminho do imperador. Fora das estepes do abate sangrento, a erupção do abismo do demônio eterno continuou inabalável. O alcance e a magnitude das vibrações haviam enfraquecido muito agora. Agora, normalmente só haveria uma vibração em larga escala nas torres divisoras de céus a cada 2 ou 3 dias. Se isto continuasse, então estimava-se que a erupção do abismo do demônio eterno terminaria completamente em outros 3 meses. Depois, haveria um período estável de 2 ou 3 meses. Iria-se poder entrar no imenso abismo do demônio eterno e explorar a zona mortal mais infame do continente do demônio sagrado. De lordes superiores aos talentos de pico entre os desafiantes, todos estavam se preparando para esta jornada no abismo do demônio eterno. Ouvi dizer que os lordes superiores de todas as torres divisoras de céus estão planejando explorar a área a 1000 milhas da borda. Dentro da torre divisora de céus da nuvem celestial, vários artistas marciais do 3º andar estavam discutindo a jornada para o abismo do demônio eterno. As 1000 milhas ao redor da borda imediata do abismo do demônio eterno eram uma zona de morte absoluta. Mesmo um pássaro acharia impossível atravessar. Não havia sentido em querer ou desejar essa região. Qualquer um que entrasse morreria, nem mesmo os lordes superiores eram exceções. Mas uma distância de 1000 a 1200 milhas era uma zona de alto perigo. As chances de morrer aqui eram relativamente altas, mas as colheitas eram correspondentemente ricas. 1200 milhas. Incrível, essas pessoas são muito ousadas. Essas pessoas estão realmente sonhando alto, elas até arriscariam suas vidas assim. Mesmo os descendentes diretos de terras santas, como Zuan Yu, Duamukun, Lan Exayen e os famosos lordes superiores como o Lorde Superior Sangue Incandescente da Torre Polaris Divisora de Céus, o Lorde Superior dos 3 Olhos de Torre da Pedra Branca Divisora de Céus, todos eles planejam entrar nesta área. Não há mais nada a dizer sobre isso. Sem risco, só é possível viver uma vida medíocre. A estrada de um artista marcial era pavimentada com camadas de obstáculos e perigos. Mesmo um talento de grau imperador de alto nível não era exceção.
Se eles se tornassem tímidos em suas aventuras e hesitassem em agarrar todas as suas chances de sorte, então o halo de seu talento imperador desapareceria lentamente até que eles acabassem sendo incapazes de se tornar um mestre nas etapas da destruição da vida, nunca sendo capazes de dar esse passo final. Sim, tem também o Lin Ming da Torre Polaris Divisora de Céus. Esse sujeito é simplesmente uma aberração monstruosa. Ele é um Ajura titulado. Nos últimos 10.000 anos, só houve de 30 a 40 Ajuras intitulados, mesmo com todas as 12 torres divisora de céus combinadas. Eu me pergunto se ele entrará ou não naquela região de 1.200 milhas. Ele deve estar entrando. Ouvi dizer que ele já entrou no caminho do imperador. Quando ele sair, eu não tenho ideia do quão forte ele estará. Eu me pergunto como ele é em comparação a Duamukun da torre divisora de céus da nuvem celestial. Lin Ming entrou no caminho do imperador e Duamukun também entrou no caminho do imperador. Portanto, Lan Exayen da torre primorosa divisora de céus, Zuanil da torre de 5 cores divisora de céus, Eishi da torre do grande machado divisora de céus e também outros talentos famosos, todos eles entraram no caminho do imperador. Todos eles, sem exceção, são gênios monstruosos. Não tenho ideia de quem terá os melhores benefícios depois de sair. Enquanto os dois artistas marciais falavam, um talismã transmissor de som acendeu na frente deles, parecendo especialmente brilhante no corredor escuro. O Eishi da torre do grande machado divisora de céus acabou de sair. Seu cultivo subiu de um rei demônio de 1 estrela para um rei demônio de 2 estrelas. Isso é apenas o seu cultivo também, eu me pergunto o quanto seus movimentos e conceitos melhoraram. Este caminho do imperador é ainda melhor para melhorar seus movimentos e conceitos. O artista marcial que falou estava obviamente cheio de inveja. As torres divisora de céus reuniram todos os talentos do caminho assassino de todo o continente do demônio sagrado. Pode-se dizer que havia mais gênios aqui do que cachorros no mundo. O cultivo não era o único fator na proeza de combate, mas era um fator importante. Um rei demônio de 2 estrelas era um pouco anormal. Muito menos, os conceitos e movimentos de Eishi provavelmente melhoraram também. Era difícil imaginar o quanto a força de combate dele tinha subido. Antes de Eishi entrar na torre do grande machado divisora de céus ele já era um pouco melhor que o mais fraco Lorde Superior. Depois de sair, ele provavelmente pode lutar a par com um dos Lordes Superiores de classificação média a alta. Normalmente, o talento de um Lorde Superior era muito menor do que o de um talentoso desafiante. Era porque os talentos de pico quase todos se originaram de terras santas, então eles nunca desejaram ou planejaram ficar nas torres divisoras de céus e se tornar lordes superiores. Apenas aqueles com antecedentes comuns que também estavam dispostos a submeter-se aos governantes saprimos das estepes do abate sangrento poderiam se tornar um lorde superior. Assim, enquanto esses descendentes das terras santas permanecessem por tempo suficiente, suas forças ultrapassariam mais cedo ou mais tarde a dos lordes superiores. Isso é incrível demais. Nos últimos 10 anos os desafiantes das estepes do abate sangrento têm talentos que superam em muito as gerações passadas. Disse que até o Feng Shen da Torre Polaris divisora de céus entrou no caminho do imperador. A seita por trás dele não deve ter pago nenhum preço pequeno por isso. Os artistas marciais das estepes do abate sangrento estavam todos ansiosos para daqui a alguns meses, quando todos esses talentos de ponta começariam a sair um de cada vez. Esse seria verdadeiramente um momento de floração para todos esses gênios. Quanto ao abismo do demônio eterno, esse seria o verdadeiro teste para todos esses indivíduos. Nesse momento, quem era um verdadeiro dragão, que era um falso,
tudo isso estaria brutalmente claro. 4 meses se passaram e, em um piscar de olhos, o 5º mês também passou. Feng Shen saiu. E então Lan Exayan também saiu. Esses inigualáveis e orgulhosos filhos e filhas dos céus, cada um deles tinham origens assustadoramente prodigiosas. A origem de Feng Shen era um pouco pior entre eles, mas ele ainda era de uma terra santa. Diante desse grupo de personagens, o grupo de alto nível gerenciando as estepes do abate sangrento naturalmente não ousaria fazer nada com eles. Agora, quando eles voltassem para as torres divisórias de céus, sua força superaria em grande quantidade a dos lordes superiores. Seria cada vez mais difícil para as estepes do abate sangrento controlá-los. No entanto, essas várias terras sagradas não eram irracionais. Após esta jornada no abismo do demônio eterno, todos eles teriam seus respectivos descendentes deixando as estepes do abate sangrento. Neste momento, quando estes descendentes das terras santas partissem, aqueles adversários que tivessem talento um nível inferior a eles e também jurassem fidelidade a torres divisórias de céus se tornariam os novos lordes superiores, substituindo todos aqueles que morreram dentro do abismo do demônio eterno. Desta forma, esta geração de desafiantes seria considerada terminada. Então, as estepes do abate sangrento acolheriam uma nova geração de jovens heróis da elite, iniciando o ciclo novamente. 5 meses depois, no 160º dia, além de Duamukun e Lin Ming, todos os outros competidores já haviam saído. Seu cultivo melhorou significativamente. E em comparação com o seu relativo cultivo, a sua força de combate abrangente aumentou ainda mais. Todos esses artistas marciais queimavam com um espírito de luta brilhante. Todos eles impacientemente desejavam ir ao abismo do demônio eterno para provar a si mesmos. Normalmente, todos esses grandes gênios tinham grande orgulho e crença em si mesmos. Depois de entrar no caminho do imperador, todos eles acreditavam que haviam percebido os maiores princípios profundos e místicos contidos nele e que sua maior força também era a maior. Queriam competir com os outros jovens heróis da elite e ver quem conseguira os maiores benefícios do caminho do imperador. Isso poderia ser considerado a prova de talento. Para aqueles artistas marciais que desejavam, eles realmente competiam uns com os outros. Sua força de combate havia realmente aumentado e isso se refletia principalmente em seus movimentos, compreensão de conceitos e cultivo. Sem dúvida, quando a esses indivíduos fosse dada a escolha de tomar 2 caminhos diferentes dentro do caminho do imperador, todos eles entraram no caminho das placas de pedra do imperador, em vez do caminho das luzes da vontade. Até mesmo Duamukun era o mesmo. No caminho do imperador da torre divisória de céus da nuvem celestial, Duamukun ofegou, o rosto pálido e o corpo tremendo de fraqueza. Ele pegou uma pílula de seu anel espacial e a engoliu. Depois de meditar por algum tempo, alguma cor foi finalmente restaurada à sua pele. Meu caminho do imperador também atingiu o limite. Duamukun soltou um longo suspiro, balançando a cabeça. Ele percebeu que isso era o mais longe que ele seria capaz de ir. Nota da equipe, CAPS em dia novamente. E a equipe de MW quer saber. Estamos começando a planejar o combo de final de ano emoticone rindo. E temos 2 caminhos, seguindo a filosofia do caminho do imperador. 1 grau caminho, caminho simples, sem estresses para ambos, equipe e leitores. Recompensas pequenas. 2 graus caminho, caminho difícil, que terão tarefas durante todo o ano, de nível moderado a difícil, mas que se forem cumpridas, as recompensas serão consideravelmente enormes. O 2 graus caminho nem mesmo a equipe está tão a fim de preparar todas essas recompensas.
Mas nada que empenho de vocês leitores e abraçar o desafio junto não fará com que façamos o mesmo emoticone rindo. Por isso neste post quero ver o empenho que todos conseguem chegar. Quero que batam recorde em comentários, recomendações, e se querem o 2 graus caminho. Usem a força de vocês para mexer com os corações de nossa equipe. Quem sabe vocês conseguem. Mas lembrem que terão tarefas para coletar as recompensas do 2 graus caminho emoticone rindo.